Bom dia, paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Cante ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém. Paz, Senhor. Paz, Senhor, Zenon, tudo bem? Como é bom cantar ao Senhor, né? Cantar, aleluia. Louvemos ao Senhor, porque Ele é bom. E quando nós louvamos, nós damos o lugar que é do Senhor, né? É dele o senhorio, Ele que é o dono das nossas vidas. E nós precisamos sempre renovar a nossa mentalidade nisso. Não importa o tempo que passe, nós precisamos renovar a nossa mentalidade nisso. Amém? Louvemos ao Senhor logo pela manhã e declaremos que é o dono do nosso dia. Amém? Pegue sua Bíblia. Hoje é o dia de Atos, capítulo 4. Esse livro que eu tenho falado, que é um livro que traz muito impacto para a minha vida, né? É o Atos, é as ações, é a resposta ao chamado, né? De tudo que o Senhor escolheu aqueles homens, aqueles 12 homens, para serem seus discípulos, né? Posteriormente, os apóstolos, e tudo que o Senhor depositou na vida deles durante aqueles 3 anos de ministério, da morte, depois da ressurreição, do tempo que tudo que foi investido, Atos vai trazer essa resposta. Então, que nós possamos ser essa resposta, né? Porque às vezes, e a gente que caminha na igreja há muitos anos, a gente vê muito do evangelho sendo pregado realmente, dos milagres, da cruz de Jesus, quão maravilhosa é a graça de Deus, Jesus que nos se entregou por nós ouvimos isso diariamente, mas como que nós estamos correspondendo a esse evangelho? Então, Atos dos Apóstolos é um livro que me confronta. Qual que é a resposta que nós estamos dando a toda a vida entrega do nosso Senhor, tá? Que é dono das nossas vidas, que é Jesus. Então, que nesse dia você reflita sobre isso. Que resposta que eu estou dando? Eu sei que Deus é bom, eu sei que Ele me amou de tal maneira, que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado à morte, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Jesus fez milagre na vida do cego, do paralítico, até mesmo daquele que estava morto. Quem estiver morto viverá. Glória a Deus. Mas aí vem a resposta, a nossa resposta e chamado, tudo que o Senhor tem depositado na nossa vida. E Atos eu acho que é esse livro, né? Que quando o Espírito Santo desce e capacita esses homens, assim como nessa manhã o Espírito Santo quer ser derramado sobre as nossas vidas e quer nos capacitar a fazer, a corresponder, a dar essa resposta. Então, dê essa resposta, não viva só, né? Eu recebo o evangelho, eu recebo as boas novas, eu recebo o amor de Deus. Tudo isso é lindo, é maravilhoso e é para nós. Mas que nós possamos dar essa resposta ao Espírito Santo. Eis-me aqui, eu estou aqui, é seu Espírito que me capacita, né? Para falar do amor de Deus, para levar esse amor, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então, dê uma resposta ao Senhor. Amém? Pegue seu livro. Pegue sua Bíblia, vamos ler o livro de Atos, capítulo 4, versículo 1. Pedro e João perante o Sinédrio. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes
e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Versículo 8 de Atos 4. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, que é o que muda tudo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação. Não há salvação em nenhum outro que não for Jesus Cristo. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disse: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde, que era um coxo de nascença. Então, versículo 23 de Atos 4. E, solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais, os sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que dissestes pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungisse, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a sua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, quando foi feito
aquele milagre, quando aconteceu aquele milagre, os maiorais chamaram a Pedro, chamaram a João, quiseram ameaçá-los, quiseram encurralá-los, né? Mas qual que foi a postura dele? A postura deles foi, ao saírem de lá, né? Falar, não, nós não vamos ouvir aos homens, nós vamos ouvir o que Deus está falando a nosso respeito. Então, agora que nós queremos falar com mais ousadia no Espírito Santo, e aí o Espírito Santo veio, aí eles foram orar, que é o grande segredo, gente. O grande segredo é estar em oração. Então, eles estavam passando por eles. Começou ali a perseguição, né? Começa os primeiros momentos de perseguição da igreja e eles vão orar. Então, quando você está sendo perseguido, e às vezes não só perseguido por alguém, por uma pessoa, vamos dizer, física, às vezes você sente uma opressão no mundo espiritual, você sente que algumas coisas não estão dando. Vai orar, vai falar com Deus e Ele vai te encher com o Espírito Santo dele. Quando o Espírito Santo vem, gente, ele dá essa ousadia, né? Por exemplo, não é fácil para mim, não é uma coisa natural para mim estar aqui fazendo a live, não é uma coisa que eu gosto assim de vídeo, não gosto. Mas o Espírito de Deus nos coloca um propósito e nos dá uma ousadia de falar. Então não somos nós, nunca é sobre nós. É tudo sobre Jesus, o plano que ele tem na terra e ele quer que a gente colabore com isso. Amém? Vamos finalizar agora? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Que lindo, né? Você está cheio do Espírito Santo, você está junto com todo mundo, o que é seu é do outro, você tem uma vida em comum, né? Você vive em comum com a sua igreja local, você quer servir, você quer amar, isso é inspirador. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade de cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação. Barnabé é maravilhoso. Levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Percebam, quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos generosos com a nossa vida financeira. Não, é a palavra, gente. Você pode ver que é a continuidade de falar de você ser ousado na palavra de Deus, é que eles viviam uma vida de generosidade, de repartir o pão, de entender que todo recurso, a palavra do Senhor diz que Deus é o possuidor de todas as coisas. Ele possui todas as coisas. E se ele tem nos dado, é para repartir uns com os outros, é para servir no reino. E se você não tem essa mentalidade, se você não consegue ser dizimista, se você não consegue ofertar na igreja local, se você não consegue ofertar em missões, se você não consegue dar esmola, se você não consegue, pode ter certeza, é porque você ainda não está cheio do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem, você entende o real valor das coisas e você entende que tudo que é dessa terra é dessa terra. Então nós vamos compartilhar nessa terra, obviamente, com a sabedoria do Espírito Santo para saber administrar. Não estou dizendo para você dar, ai, Ju, você está dizendo que eu tenho que vender a minha herdade, né? Vender alguma coisa e dar para a igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Barnabé fez isso porque ele era filho da consolação, porque ele estava tão cheio do Espírito Santo, que ele estava sendo comparado ao filho da consolação, aquele que consola, aquele que é parecido com o Consolador. Então, com certeza foi o Espírito Santo que levou ele a dar. Se o Espírito Santo te mandar a fazer alguma coisa, só obedece, tá? Eu tô dizendo isso, que eu tenho aprendido isso. Se o Espírito Santo pedir para você dar alguma coisa, dê, porque é dele, ele que possui, né? Faça isso pelo Espírito, não faça porque algum homem está pedindo. E porque quando você faz no Espírito, tem um propósito, Jesus multiplica, ele te prospera e ele te sustenta, tá? Isso assim, é algo que eu e minha casa temos vivido.
o Senhor nos sustenta, faz milagres, que eu falo assim, Senhor, como que foi? Não sei. Só sei que eu tenho que dar glória a Deus. Vamos orar? Abba, Pai, nós te agradecemos por esse dia, essa nova semana que está se iniciando, esse começo de mês de abril, Senhor. Nós pedimos a sua graça e te agradecemos por tudo que o Senhor é. Senhor, a sua palavra nos inspira, a sua palavra nos confronta e, Senhor, nós queremos viver, Senhor, dar essa resposta a Ti, viver para Ti, viver em comunhão com o Seu Espírito Santo. E toda vez que nós estivermos em comunhão com o Espírito Santo, Ele vai nos levar a viver uma vida de comunidade, em comunhão com a nossa igreja local, servindo, repartindo aquilo que o Senhor tem nos dado. Encha-nos com o Seu poder, Espírito Santo, para nós vivermos esse nível de resposta ao Evangelho e não, Senhor, sermos medíocres, Senhor, dando respostas medianas, mornas, Senhor. Não, isso não te agrada. Senhor, nós queremos estar diante de Ti, entregar tudo diante do Senhor. Nós queremos ter esse coração prostrado diante do Senhor. Me ajuda, me ensina. Ensina esse meu irmão que talvez, Senhor, nunca conseguiu romper. Senhor, a vida financeira não está consagrada a Ti, não está entregue a Ti, porque falta, Senhor, fé ou talvez conhecimento, mas vem, Espírito Santo, vem nos encher, porque é o Senhor que nos faz ousados para viver, Senhor, diferente do que a terra nos ensina. A terra é apegada às coisas terrenas, mas, Senhor, o Teu Espírito veio do céu e nos liga ao céu e nos faz viver, Senhor, por esse reino que não é o reino da terra, mas é o reino dos céus. Senhor, me abençoe, me ajuda a continuar rompendo e enche do Espírito Santo cada um de nós, para a glória do Teu nome, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui, que vão ver depois e que nós possamos prosseguir, né? Vivendo no Espírito. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, que tudo estiver bem.